Luísa Polónia. Para se descobrirem as verdades. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Ao contrário. Eu julgo que os portugueses já começaram a perceber, porque isso é tão visível, que esta coligação entre o PS e o PSD é do pior que está a acontecer neste país. Já aqui foi dito hoje, um diz mata, o outro diz esfola, mas qual é o problema? É que acabam os dois a esfolar o país. Esse é que é o grande problema, porque enquanto vão dizendo não há grande problema. O problema é quando começam a concretizar e a gente às vezes não sabe o quê, porque de facto também já foi aqui dito e com toda a verdade. Umas vezes, uns dias dizem uma coisa, no outro dia já dizem outra, no outro dia desdizem aquilo que disseram antes de ontem e depois no outro dia desdizem aquilo que disseram ontem e andamos permanentemente nisto. Exatamente. Lá os acordos secretos ou semi-secretos que andam a fazer, ninguém sabe exatamente no que é que pode resultar em concreto. Agora, aquilo que nós já percebemos é que a solução que vai daí sair, que tem sido tornada pública, é manifestamente prejudicial para o país e os dois sabem disso. Porque o PS e o Sr. Primeiro-Ministro e já vários membros do Governo aqui disseram que eram contra a introdução de portagens em todas as SCUT, porque sabiam que isso ia trazer problemas graves para o país, designadamente nos custos relativos ao fomento das nossas assimetrias regionais, mas vão aceitá-la. O PSD dizia que era contra a introdução dos chips porque sabia que isso era uma violação ao direito dos cidadãos, mas vai aceitar a cobrança exclusiva eletrónica, provavelmente. Ou seja, acabam sempre por optar pela solução pior das duas vias. E isso é manifestamente grave para o país. O PSD teve aqui hoje uma manifestação muito interessante, mas muito grave também. É que o Sr. Deputado do PSD acabou por achar ou manifestar que era uma injustiça a cobrança de portagens nas 3 SCUT, mas depois quer alargar essa injustiça a todo o país. Em nome do quê? De uma crise que os senhores querem sempre pôr, e não nos podemos cansar de dizer isto, porque esta é a manifesta verdade, querem pôr sempre os mesmos, os mais frágeis socialmente e economicamente neste país, a pagar essa crise, porque os senhores, de facto, se fossem pessoas de coragem e com responsabilidade política, aquilo que faziam era ir cobrar verdadeiras injustiças de não cobrança que existem neste país, designadamente ao nível da banca e da realidade das mais-valias neste país. Um imposto sobre as grandes fortunas a nível transitório que fosse. Os senhores nem sequer falam disso para negar. Não falam. Porquê? Porque sabem que é uma injustiça não o fazer e sabem que é uma injustiça fazer aquilo que permanentemente andam a fazer, que é sacrificar permanentemente a já débil situação de tantas pessoas ao nível social e económico neste país. Há empresas que fizeram contas. Há empresas que sabem que a partir da cobrança de portagens dessas SCUT vão gastar a mais por mês 5 e 6 mil euros. Médias empresas, pequenas empresas, e isto não diz nada para os senhores. Andam sempre tão preocupados nos vossos discursos com a dinamização da atividade económica. Exatamente. E aquilo que os senhores vão fazer é, através disto também, dar mais uma machadada na atividade económica de distritos que, como nós sabemos, são campeões de falências e de má situação económica neste país. E os senhores são indiferentes a esta situação. Ó Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, eu termino como comecei. Esta coligação que se está a formar neste país, já com consequências concretas, entre o PS e o PSD, é do pior que está a acontecer neste país. Muito obrigada.